ao povo de Deus. Irmãos, nós estamos em Custódia, estamos em direção à Serra Branca. Paramos de novo nesse posto Sertão. Já é o lugar que a gente sempre para almoçar, mas estamos aqui no horário um pouquinho antes, por isso a gente está gravando esse vídeo um pouquinho antes do horário, mas certamente você vai assistir já no horário. Deus abençoe sua vida. Gostaria muito que você pudesse mandar para a gente um motivo de oração. Eu sei que dessa vez vai ser difícil, mas a gente vai orar por você, mesmo sem saber claramente qual é o seu pedido de oração. A gente tem sempre orado pelos motivos de oração e pelas pessoas que fazem parte do momento de pastoreio. Temos orado pelos missionários, nós temos orado pelas nossas plantações de igreja, né? Triunfo, Serra Branca, nós temos sempre orado também. Oramos pela Igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo, oramos pela Igreja das Graças, pelas lideranças da Igreja das Graças também, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupos pequenos, líderes de cada departamento, de cada área, cada segmento. Nós temos sempre orado por isso. Nós também temos orado pela eleição no país esse ano, especialmente a gente precisa orar que Deus dê graça e manifeste a vontade dele. Temos orado pelos casais, pelas famílias, nós temos orado por conversão, salvação, libertação também. Esses são motivos constantes de oração. Alguns irmãos estão endividados, outros estão passando por um momento assim de fraqueza, desânimo. Nós oramos para que o Senhor fortaleça aqueles que estão desempregados, aqueles que estão endividados. O Senhor abra uma porta, uma oportunidade. E para aqueles que estão mais fragilizados emocionalmente, que o Senhor os fortaleça e os levante e os reanime. Estou aqui, ó, presbítero Osiel, sempre conosco, né? É o guerreiro que vem sempre conosco aqui para o Sertão. E estamos aqui também com o Humberto, né? Participando do momento de pastoreio. Privilégio a gente estar junto desses homens aqui. Vamos orar? Eles vão orar e depois a gente vai direto para o estudo. Hoje a gente não vai ter o momento de louvor. Tá bom? Faltou o violão. Aí a gente está aqui só na capela, não dá não, irmãos. Mas vamos orar. O presbítero Osiel vai nos conduzir em oração, depois Humberto, tá bom? Vamos lá. Olá, irmãos. E é um grande privilégio, né, a gente estar aqui nessa viagem para Serra Branca. Eu acho que é a última viagem antes da inauguração. Nós estamos indo lá para ver os ajustes finais, né, para que quando você for lá, esteja tudo bem para receber você, né. Depois o pastor vai falar aí a quantidade de inscritos que já tem, que são aí na vontade. Vamos orar para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas, né? E que a sua obra continue avançando, né? Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela viagem que fizemos até aqui. Chegamos em paz e te pedimos que o Senhor nos conduza até Serra Branca também em paz, nos guardando. E quero agora colocar o Senhor na inauguração de Serra Branca, que a gente possa concluir alguma coisa que ainda está inacabada, que possa terminar, e que aquele culto ali de inauguração, de festa, Senhor, para o Senhor, seja uma bênção abençoada por Ti. Também queremos colocar o trabalho lá de Triunfo, Francisval, a sua esposa, seus filhos, abençoa, que eles continuem ali alegres, com entusiasmo, pregando o que o Evangelho no Brasil. Também quero colocar aqui a Senhor os enfermos, as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa confortá-lo, que o Senhor possa visitá-lo, e que se for da tua vontade, Pai, cura esses irmãos. Como também quero orar pela tua igreja, Senhor, pela tua igreja Igreja das Graças, que ela continue, Senhor, avançando, que ela continue levando a tua palavra,
ali em Recife. Como é bom saber, Pai, que quase todos os bairros de Recife tem membros lá que congregam conosco. Eu peço por todos eles, aqueles que foram atingidos pelas águas, mas que já estão reconstruindo suas vidas. Sabemos que foi a tua mão que abençoou aqueles irmãos. Também, Pai, eu quero orar pelo conselho da igreja, os líderes, os pastores, que o Senhor esteja dando graça, dando entusiasmo, alegria em seguir, Senhor, a tua obra. E por esses meus irmãos que todos os dias estão aqui conosco no pastoreio, Pai, abençoa as suas casas, abençoa as suas famílias, Pai. Que eles continuem firmes, crescendo na fé, e sendo servos fiéis, sendo teus servos fiéis. Eu quero te pedir pelo pastor Sábio, pelo pastor Humberto, pelo pastor Elinho, pelo pastor Letinho, que o Senhor possa estar abençoando eles, que eles não de servir, de pastorear a tua igreja. E agora, quando o pastor Sábio vai ministrar a tua palavra, que o Senhor esteja com ele, porque ele fale do Espírito, e que nosso coração esteja aberto para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar com o pastor Humberto. E aí, meus irmãos, Deus continua nos abençoando. Que tempo precioso é esse que Deus nos concede. Estamos servindo a Ele. Um privilégio muito grande a gente poder servir ao nosso Deus. Pai amado, louvado seja o Teu nome para sempre. Obrigado por nos trazer em paz até aqui. Certamente a Tua boa mão estará conosco no decurso da viagem. Pedimos graça para resolver as questões lá em Serra Branca. Pedimos também pela inauguração, ó Deus, logo mais, que o Senhor possa mobilizar o coração da igreja, os irmãos que hão de vir, que o Senhor possa estar preparando desde agora. Eu louvo ao Senhor pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, presbíteros, diáconos, cada ministério da igreja, ó Deus. Nós temos contemplado a mão do Senhor guiando a nossa igreja. Por isso nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer e que ela continue, ó Deus, sempre avivada, sempre buscando na tua palavra a orientação para a sua história, para a sua condução. Em nome do Senhor Jesus, abençoe aqueles que estão enfermos, seja emocional, física, muito mais os enfermos espirituais. Que o Senhor possa levantá-los, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse momento. Conduz agora o estudo da tua palavra e que o nome do Senhor seja adorado por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós entramos hoje num novo livro, é o livro de Neemias. Eu preparei aqui um slide para você ver a época em que Neemias aparece na Bíblia. Veja só, aqui dá para ver um pouquinho a época em que ele aparece na Bíblia, né? Não sei se você está conseguindo ver aí essa época de 444 a.C. É justamente o período em que Neemias está aparecendo nas Escrituras. Mas você vê que a abrangência que está aí é do livro de Esdras. Então Neemias aparece na história bíblica no finalzinho do período de Esdras, quando Esdras ainda está lá como sendo o regente, o sacerdote de Israel. Você vê também que o livro de Esther, ele vem antes, a história de Esther vem antes da história de Neemias. A história de Malaquias vem antes da história de Neemias. Isso aqui é para a gente ver que o livro de Neemias, na perspectiva histórica, é um dos últimos livros da Escritura, até você abrir o livro de Mateus, que já está no Novo Testamento. Esse é o período da história de Neemias. Neemias é chamado por Deus para um desafio daqueles mais difíceis. Qual é o desafio que Neemias tem pela frente? Neemias vai ter que construir a cidadania do povo, vai ter que construir de novo a identidade nacional. E uma das tarefas da identidade nacional
era a hegemonia, era a soberania nacional que era representada pelas muralhas de Jerusalém. E é isso que Neemias vai fazer. Ele vai ser usado por Deus para poder levantar as muralhas de Jerusalém, para que a cidade estivesse protegida de novo e assim ela tivesse uma soberania, tivesse uma proteção contra os inimigos, tivesse um governo. É uma construção de um estado, não é a construção apenas de uma cidade ou de um muro, é a construção também de um sentimento nacional. É isso que Neemias está fazendo. A época ali por volta de 446 a 433 é o período mais ou menos em que Atenas está tendo a sua ascensão também. E nesse período a gente sabe que o Sócrates era um jovem que estava pleiteando o seu futuro. A gente sabe que ele, como filósofo, depois perceberia que Atenas já estava com seus dias contados por causa do seu estilo de vida. O que de fato acontece depois na Guerra do Peloponeso, quando o Esparta tem que lutar lá contra a Pérsia. Essa luta que acontece lá traz o final praticamente da Era de Ouro, da época de ouro de Atenas. Esse é o contexto mais ou menos que está acontecendo no mundo. Então, do outro lado do mar, no lado da Grécia e do lado da luta que está acontecendo ali na Guerra do Peloponeso, eu falei a Pérsia, mas na verdade é a região do Peloponeso, essa região, essa luta que houve com Troia especialmente, é aquela luta que a gente conhece no filme lá, Os 300 de Esparta, né? Que depois vai desencadear numa luta lá contra Artaxerxes, aquela grande luta contra Artaxerxes. Isso depois vai acontecer quando o Império Grego vai assumir a hegemonia. Isso é o contexto do pano de fundo. Neemias é um homem estrategista, um homem muito capaz, era copeiro do rei, ele vivia como funcionário público, tinha estabilidade, ele tinha uma vida muito confortável, ele não teria motivo pessoal para se envolver com essa tarefa gigante de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Nós vamos ler o texto então, que começa contando a história. Fala assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Essa cidadela de Suzã é uma região que o imperador Medo-Persa vinha para poder ter o seu tempo de refúgio, seu tempo de refrigério, como se fosse uma espécie de férias. Isso quer dizer que Neemias, normalmente como copeiro do rei, só trabalhava nesse período que era o período das férias do rei. No resto do ano ele não tinha praticamente responsabilidade, porque a responsabilidade dele era servir o suco, servir a bebida, servir o que o rei fosse beber. E ele era responsável para que não estivesse envenenado, por isso ele sempre bebia antes que o rei bebesse. Versículo 2 diz: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Ele está recebendo uma visita. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam quando Babilônia levou, né, todos os presos, levou os cativos. Então ele perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca também de Jerusalém. Ele perguntou, e aí o versículo 3, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na verdade, isso não foi um dia, dois, ele passou algum tempo. Isso quer dizer que talvez 1 mês, 2 meses que Neemias passou jejuando e orando a respeito dessa situação. Então, aquela notícia foi como um gatilho de Deus. Foi quase como uma vocação, um chamado de Deus dizendo: olha, desperta, Neemias, tem uma tarefa para você fazer. É claro que ele ainda não estava entendendo muito bem o que é que Deus queria,
Mas o que é que ele faz? Ele está sentindo uma coisa diferente, aquilo pegou ele, aquilo mexeu com ele. Ele resolve buscar a Deus com intensidade. Ele resolve se entregar mais a Deus, a fim de que Deus manifeste a vontade. Veja como é a maneira da gente se entregar mais a Deus. Ele vai orar e jejuar. E ele diz, perante o Deus dos céus. Ele não estava fazendo isso para que homem nenhum visse, ele estava fazendo isso para Deus ver. Deus, eu estou aqui jejuando, eu estou orando, eu estou querendo um direcionamento do Senhor. Por quê? Porque tem alguma coisa que está mexendo com as minhas emoções, tem alguma coisa que está sacudindo aqui dentro. Irmãos, quando as coisas parecem sacudir a gente, uma notícia ruim, não é? Às vezes uma coisa na família, notícia ruim a respeito dos filhos, uma notícia ruim sobre o casamento, uma notícia ruim sobre saúde, uma notícia ruim sobre o Estado, sobre o Brasil, sobre a situação nacional. O que nós fazemos? Estou falando com você que é crente, como eu também sou crente. Nós buscamos mais a Deus com intensidade, a fim que Deus mostre para nós um caminho, um direcionamento, ou nós simplesmente reclamamos, questionamos, ficamos contra as autoridades, protestamos. Só um minuto. Mr. Ross, quer sentar não? Senão você vai ficar todo doído. Senta aí, não quer sentar não? Tá na bênção? Eles estão me ajudando aqui porque o vento está quase derrubando a câmera, né? Então, tendo ouvido essas palavras, eu assentei, me chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Essa é a atitude, parece, de alguém que foi tocado. Deus, eu fui mexido aqui, eu gostaria de ter um discernimento espiritual. Versículo 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Quando o Neemias está dizendo essas palavras para Deus, ele está relembrando todas as profecias que antecederam o exílio, o cativeiro. Ele está dizendo, nós fomos culpados por toda essa temeridade que aconteceu conosco nacionalmente. E agora, Senhor Deus, está o caos, agora está tudo instalado desse jeito. Então ele está clamando ao Senhor por misericórdia e ao mesmo tempo está confessando ao Senhor que Deus não é o culpado somos nós. O culpado da calamidade não é Deus ser malvado ou ser ausente, é o contrário, é o cuidado de Deus nos chamando de volta para Ele. Veja que ele diz que o Senhor é aquele que guarda a aliança e que tem uma misericórdia para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. É muito importante a gente lembrar desse íntere, dessa questão que eu vou aqui como que grifar. Veja, é aquele, ele ama, ele tem misericórdia para com aqueles que amam a Deus e com aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Jesus confirma isso depois, lá no Evangelho de João, quando ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, veja que é um amor recíproco, e a misericórdia do Senhor alcança justamente quem tem esse tipo de amor, um amor que se revela em guardar os mandamentos do Senhor. Versículo 7 diz, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Ou seja, a culpa é nossa, o problema é nosso, Deus. O que a gente está precisando agora é de misericórdia. Por isso, versículo 8 ele diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então
Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer o meu nome. O que é que Neemias está dizendo? Ele está sentindo uma vocação. Ele está dizendo: esse povo tem que voltar para a terra dele. Eu tenho que voltar para a minha terra. Ele faz parte desse povo, ele faz parte dessa promessa. E quando ele ouviu o relato de que a calamidade tinha assolado aquele povo, daquele território, aquela área, ele sentiu um chamado de Deus, dizendo assim: meu Deus, eu me importo com isso, o que é que o Senhor quer fazer? E eu faço parte daquela memória do Senhor, daquela promessa do Senhor, quando o Senhor disse: se me abandonarem, então eu vou dispersá-los. Mas se eles se voltarem a mim, eu vou ajuntá-los de novo lá em Israel. Ele está lembrando disso porque ele está tocado e ele está dizendo: Deus, o que é isso agora que vai acontecer? Como é que vai ser esse processo agora? Versículo 10 diz: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. E aqui eu acho que tem um ponto muito importante, irmãos. É que o povo de Deus é o povo mais precioso da terra. E pode, às vezes, fazer uma lambança, fazer a coisa feia. A gente não deveria falar mal da igreja nunca. A gente nunca deveria falar mal do povo de Deus. Porque esse povo aqui fez a maior lambança e está levando uma punição de Deus terrível. Eles estão dispersos por causa de um castigo de Deus, por causa do pecado deles. Mas veja que ele diz assim: ainda são os teus servos e ainda são o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. A gente não deveria se esquecer disso. A gente falar mal da igreja ou falar mal do povo de Deus é pecado. Não que o povo de Deus seja sempre reto, mas quando peca, ainda assim não deixa de ser o povo de Deus. E isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar. O versículo 11 diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Ou seja, eu me agrado de temer o teu nome, e quem mais estiver nessa mesma disposição de temer o teu nome, Senhor, ouve a oração e concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. O que ele está falando é hoje, quer dizer, no tempo da oportunidade. A partir de agora, o Senhor mostre, por favor, o seu favor, revela para nós a direção. Ele está claramente já convicto de que vai ter que voltar para lá, para Israel. Ele vai ter que voltar para Jerusalém. Ele não sabe como, ele não sabe o que Deus vai fazer, ele não sabe como o povo vai reagir, ou seja, os meios ainda não existem. É tudo invisível, tudo ainda é imaterial. Mas ele se lembrou da promessa de Deus, ele se lembrou da misericórdia de Deus. E quando você junta essas duas coisas, a misericórdia de Deus com as palavras de Deus, irmãos, aparece um caminho no nosso coração, porque Deus tem projetos para nós. Foi isso que aconteceu. Começou a aparecer um caminho, uma vocação, um direcionamento. Era um caminho de resgate. E esse homem vai ser usado por Deus para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Essa história é uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta a respeito de um homem que era funcionário público, um homem que era simples, um homem que não tinha para si benefício nenhum, nem tinha vontade ou cobiça alguma de mudar o status da sua vida, mas que por causa da oração e do jejum, porque Deus parece ter tocado nas suas entranhas e ele resolveu então se colocar aos pés do Senhor com muita seriedade, ele termina sendo um instrumento de Deus para poder ser usado por Deus para reconstruir a soberania ou pelo menos a esperança do povo de Israel. Veja só, irmãos, sem Neemias depois não haveria Jesus. Neemias, junto com Esdras, esses dois homens baluartes, eles são justamente as duas pedras que Deus vai usar para começar a reconstruir a história de Israel. Quando chegamos lá na frente, que aparece Jesus na história, você vê que Israel já está recomposto.
Ele já tem de novo o templo, ele já tem de novo os sacerdotes, ele já tem de novo Jerusalém, ele já tem de novo o rei. Ou seja, houve uma recomposição da história de Israel. E esses dois homens, Esdras e Neemias, são fundamentais. São as primeiras pedras que Deus encaixa para reconstruir a história. Eu quero concluir essa meditação com essa questão. Deus, de repente, está usando a gente para reconstruir alguma história, ou como pedra fundamental que Deus lança para poder começar uma nova história. Quem sabe Deus quer usar você para abençoar muitas vidas. Deus te abençoe muito. Quero orar por você e orar com você agora, se você me permitir. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos pequenos e frágeis, assim como Neemias. Nós não temos poder nem competência nenhuma. Mas também, assim como Neemias, nós podemos todas as coisas se o Senhor nos chamar para fazer alguma coisa. Em Ti, Senhor, não há limites. Em nós estão todos os limites colocados. O que pedimos é que o Senhor nos encontre nos seus planos e nos seus projetos. O Senhor abra o nosso coração para a gente poder estar em obediência, fazendo aquilo que é a Tua vontade e só a Tua vontade na nossa vida, Pai. Se o Senhor tem colocado alguma inquietação ou alguma coisa nova na nossa vida, Senhor, dá-nos direção, dá-nos essa intrepidez de jejuar de verdade, de orar de verdade, de buscar ao Senhor com afinco, com seriedade, a fim de que o Senhor nos revele o tempo da oportunidade para fazermos aquilo que está no Teu coração, Pai. Eu peço assim que o Senhor abençoe meus irmãos e irmãs, dando-nos, Senhor Deus, essa atitude de coração, de humildade, dando-nos, Senhor Deus, um despertamento espiritual como o Senhor deu para Neemias naqueles dias. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Deus te abençoe muito. Aproveita e ora por nós. Nós estamos viajando em direção à Serra Branca. Precisamos das suas orações a fim da gente chegar lá em paz. E também o tempo que vamos ter lá, preparativos para quando o povo chegar lá depois de viagem. Não agora, né? Naturalmente no primeiro final de semana de setembro. Mas agora a gente tem esse pontapé final, né? Para poder as coisas começarem a se encaixar a fim de que o povo chegue para a inauguração do templo. Nós estamos muito felizes. E nós precisamos e contamos com as suas orações. Deus te abençoe muito, irmão. Um abraço.